Olá, amigos do programa Atos 1:8. A mensagem hoje será proferida pelo pastor missionário Caleb Mubarak. Há 15 anos ele trabalha entre os povos árabes. Ele é casado com Rebeca, eles têm um filho chamado Ismael. Ele trabalha com refugiados sírios e curdos. Ele faz evangelização por intermédio do esporte. Durante o vídeo, o seu rosto aparece encoberto para manter a segurança dele e de sua família. Devemos orar por missões, nos envolver ainda mais. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Gente, eu sou o Caleb Mubarak, sou missionário da Junta de Missões Mundiais no mundo árabe há mais de 17 anos e para mim é um privilégio grande poder estar com vocês nesse tempo aqui. Que dificuldade, imagino, você deve estar passando nesse tempo de pandemia, não é? Tudo é muito novo para todas as pessoas, para todas as instituições. Ninguém esperava uma mudança de cenário global tão drástica quanto essa. E aí, lógico, a gente precisa de encontrar aí subterfúgios, estratégias para poder lidar com todas essas coisas, não é? E não é diferente quando a gente está falando sobre o Evangelho, sobre a proclamação, sobre levar pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a nossa fé e ter esse relacionamento íntimo, prazeroso, satisfatório que o próprio Jesus Cristo, então, nos oferece, né? Que bom que foi assim comigo, tem sido assim com você, mas mesmo em pandemia a gente não pode parar, né? Mais pessoas, principalmente num tempo tão delicado quanto esse, precisam também descobrir um pouco mais e entender o quanto Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do planeta, também os ama e quer ter esse relacionamento pessoal com eles. Por isso eu queria tentar te ajudar, de alguma maneira tentar te ajudar, olhando para a Bíblia, lógico, mas também com exemplos práticos daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, para animar você a entender que é sim possível fazer algo mais além do que você já está fazendo. Por isso eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje sobre um profeta muito especial da Bíblia, que é o profeta Isaías. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, no seu tablet, no seu celular, ou a Bíblia física mesmo, o livro propriamente dito, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. A gente vai perceber aí a expressão clássica que a maioria das pessoas que são chamadas por Deus, né, para cumprir um ministério, exercer uma função específica, geralmente utilizam esse versículo 8 do capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele usa aquela clássica e tão famosa expressão, depois de uma pergunta de Deus, não é? Deus pergunta: quem é que nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? E aí o profeta Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás com vocês no capítulo 5 desse livro tão fantástico. Porque é no capítulo 5 que a Bíblia apresenta para mim e para você uma situação muito específica de problemas existentes na sociedade do profeta Isaías. A gente vai perceber ali, ele conta uma história de um amigo dele que queria plantar ou cultivar uma vide, né? Plantar árvores que dessem o fruto da uva, porque é uma fruta muito peculiar do Oriente Médio, da onde eu venho, da onde eu vivo com a minha família e ministro ali por tanto tempo. Então é muito peculiar essa figura e as analogias com a videira, com a oliveira, com a figueira. Por isso que a Bíblia está repleta de ilustrações com essas árvores e seus frutos, porque são frutos específicos daquele lugar ali. E aí ele fala o seguinte: o amigo de Isaías queria plantar uma vide, que essa vide desse uvas boas. Porém, o profeta mesmo vai dizer que ao invés de uvas boas, nasceram uvas amargas, azedas ou silvestres, em algumas versões da Bíblia em português. Ou seja, aquilo para o qual a vide foi plantada não deu certo. Ela para dar frutos bons e ela estava dando frutos não bons. Pois é,
Era uma analogia, lógico. Logo depois o profeta então começa a falar dos problemas da sociedade que estavam perto dele. Então ele começou a falar que havia injustiça social. Ele fala lá, ai de vocês que têm muitos bens e se acham donos de tudo e por isso podem fazer o que quiser com as pessoas. Ai de você que se embriaga com vinho e acreditando que isso vai ser a razão ou te libertar dos seus problemas. Ai de vocês também que fazem o mal achando que é o bem e o bem achando que é o mal, e por aí vai uma série de acusações. Interessante é que Isaías usa a expressão ai de vocês. Enquanto ele faz isso durante todo o capítulo 5 de Isaías, a gente não vê ou não percebe a intervenção de Deus na narrativa. Deus não interrompe o profeta para nada. O profeta fala isso até o final do capítulo 5. Só que no capítulo 6, gente, esse capítulo aí que está aberto na tua frente, o profeta muda de postura. Ao invés de ele usar a expressão ai de vós, o profeta agora começa a dizer ai de mim. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de pessoas também de lábios impuros. Olha que fantástico. Quando o profeta Isaías reconhece a sua condição limitada de fazer algo por sua própria força, e ele reconhece e diz, eu não vou conseguir fazer sozinho, por isso, ai de mim. Aí há uma intervenção do Senhor. E aí o Senhor intervém dizendo com uma pergunta ao profeta, aliás, duas perguntas, ele fala, então quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o profeta Isaías faz a grande declaração bíblica, dizendo, ai de mim, primeiro, e depois ele responde a pergunta de Deus dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Acontece que geralmente quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa assim, Isaías estava se colocando à disposição de Deus. Isso tem fundamento, mas não é só isso que Isaías estava dizendo naquele dia. Na verdade, quando a gente estuda a palavra, e você vai ver ela aí para você, a palavra no texto original, em hebraico, e eu tenho sorte porque o hebraico é irmã da língua árabe e é a língua que eu aprendi ao longo desse tempo que estou fora do Brasil. Então, quando eu leio a minha Bíblia em árabe, isso me ajuda demais, porque o significado é muito mais parecido com o que era de fato a intenção do autor que escreveu em hebraico do que a tradução para o inglês, para o português, para o espanhol, para o alemão ou para o italiano. Para todas as outras línguas fica mais difícil tentar traduzir o que o profeta estava querendo dizer em poucas palavras. Mas em árabe não. Em árabe é quase igual. E o que você está vendo na tela é justamente o que me chamou a atenção no dia que eu li essa palavra. E ela faz muito sentido nesse tempo de pandemia. O que Isaías estava dizendo naquele dia para Deus era: Deus, diante de tudo que eu descobri, diante de acabar de saber dos problemas que estão perto de mim, e os problemas são de ordem social, são de ordem moral, são de ordem espiritual, são de ordem também econômica, política. Eu estou dizendo para o Senhor o seguinte: conta comigo para o que der e vier. Na verdade, a expressão correta seria: contempla a minha vida. Olha para dentro do meu ser, examina a minha alma. E pode acreditar, Deus, que daqui para frente eu jamais serei a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque Isaías reconheceu quem ele era, reconheceu suas limitações, reconheceu os problemas que estavam perto deles. E eu quero dizer uma novidade para você. Toda vez que você ver alguma coisa que te incomoda, um problema de qualquer ordem, se esse problema te incomoda ao ponto de você não conseguir dormir ou ficar muito incomodado, fique esperto. Pode ser que Deus queira te usar para resolver esse problema. E se as suas habilidades se cruzarem para que isso seja possível, meu amigo, bem-vindo ao time. Você é um vocacionado do Senhor. Então pensa nisso. Eu, além de teólogo e missiólogo, eu sou também professor de filosofia, sou licenciado em filosofia. E eu gosto dos filósofos, porque uma vez Isaías disse assim, até mesmo antes de Cristo, ele disse assim: quando os nossos talentos se cruzam com uma necessidade do mundo,
ali deve ser onde eu preciso exercer a minha vocação. Diante de uma pandemia desse tamanho, gente, o que a gente não deixa de ter perto de nós são problemas. Então você pode pensar assim, eu ainda nem me formei, eu ainda não me graduei, não importa. Provavelmente na sua sala de aula você tem alguém ali que precisa de uma palavra tua, que você pode fazer isso através de uma mensagem de WhatsApp ou de qualquer outra rede social que você está acostumado a usar. Você pode mandar uma palavra de ânimo para esse camarada, sem tocar no ponto religioso ainda, mas você pode sentir e mostrar para as pessoas que você se importa com elas. Você pode se interagir com os seus vizinhos que têm um pouco mais de idade, nesse tempo de pandemia não podem estar expostos aos perigos de estar num ambiente público. Então você pode se colocar à disposição e ajudá-lo de alguma maneira, e se ele ainda não conhece o Senhor, ele vai ver a luz do Senhor nessa atitude, e provavelmente uma discussão, um diálogo, um debate religioso vai surgir e você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus a ele também. Mas há outras coisas mais. Eu quero dar alguns exemplos do que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio. Em meio a essa pandemia, aquilo que a gente tem desenvolvido naquela região não parou. Não parou. A gente tem usado a tecnologia, eu converso quase todos os dias com os refugiados em árabe, a gente testa ali, a gente faz o nosso chat online através de textos em árabe e eu consigo animá-los dizendo, isso vai passar, isso vai passar. Mas eu fico muito mais animado quando eles me enviam mensagens dizendo assim, é verdade, Caleb, as coisas estão bem difíceis, mas a gente está mais comprometido com o Mestre. Gente que se converteu alguns meses atrás, mas que já entendem e que vem de um contexto do islamismo que tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver. E se isso está acontecendo do outro lado do planeta, entre os refugiados, que talvez hoje sejam as pessoas que mais sofrem no mundo, como é que isso não vai acontecer aqui perto de você, aí? Você pode fazer muito mais do que você já está fazendo. Basta você fazer como o profeta Isaías fez naquele dia. Em primeiro lugar, tentar olhar ao redor de você e perceber, tem alguma coisa que eu possa fazer por aqui? Ou antes disso, talvez, olhar e perceber o que te incomoda mais, uma injustiça social, uma injustiça política, uma injustiça moral. Se isso te incomoda, pergunta para Deus, Deus, o Senhor quer me usar nisso? Porque pode ser que aí Ele esteja colocando diante de você um novo caminho de estudos, de envolvimento na igreja, mas há coisas que a gente pode fazer na prática. E você pode começar hoje mesmo, tratando o teu papai e a tua mamãe com um pouco mais de respeito se você não tem feito isso. Entendendo que a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe sempre. Mas você pode ir além da sua família, você pode começar a observar os seus vizinhos e entender que eles precisam de alguma ajuda e você pode ser esse instrumento de mudança na sua própria comunidade local, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade também. Mas você pode também ir um pouco mais além. Você pode levar isso para o seu ambiente escolar, acadêmico, se você está fazendo uma universidade. A universidade é um lugar que eu admiro e amo tanto, porque é lá que a gente encontra pessoas dispostas a quererem mudar o mundo. E quem melhor para nos fazer mudar o mundo, senão a presença de Jesus na nossa vida? Pensa nisso. Acredita que Deus quer te usar como usou Isaías. Mas Isaías é o profeta mais famoso no judaísmo. É claro que lá a gente tem Abraão, Moisés, mas em termos de prática, de atuação diante do caos, Isaías até hoje é um dos mais admirados na cultura judaica. Também deve ser um motivo de admiração nossa. Então, por que não pegar o exemplo dele? Olhar para dentro de você agora e pensar, como é que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Reconhece os seus limites dizendo, eu sei que eu não posso sozinho, por isso, ai de mim. Mas eu sei que contigo, Deus, Paulo já disse lá na frente, eu posso todas as coisas, porque o Senhor é aquele que me fortalece. Se você fizer isso, você vai estar pronto para usar a expressão hebraica que diz Hanani, ou em árabe, que é assim, Hanada. E aí provavelmente você vai ter a oportunidade de estar declarando para Deus com a sua alma, contempla a minha vida, Senhor.
olha para dentro de mim, porque eu jamais poderei ser a mesma pessoa. Que Deus abençoe, que vocês sejam instrumentos do Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia. E Rob e Baricom ficam. Que o Senhor vos abençoe muito. Ma'as salama. Fiquem na paz.